Então agora, pessoal, nós vamos fazer as configurações de câmera aqui que a gente precisa para que o nosso drone voe de forma otimizada num ambiente noturno, ok? Então aqui eu já estou no software Lite, ok? E aqui eu tenho algumas configurações de câmeras que podem ser feitas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que setar, pessoal, logo aqui no meio da tela, é a configuração manual de câmera, tá? Então a gente vai trabalhar com essa configuração manual. Por padrão ele vem no auto, né? E o automático ele ajusta a câmera conforme as características do ambiente. Porém, nós vamos trabalhar aqui no manual. Então a gente vai no manual, tá? Outro parâmetro que a gente vai configurar é o ISO, que o nosso ISO vai ser 3200 no manual, ok? Nosso outro parâmetro aqui importante que diz respeito à velocidade com que a câmera tira as fotos, e essa velocidade é importante para que a imagem não fique embaçada, já que o nosso drone está em movimento. Então a gente vai colocar nosso shutter speed, que é esse SS, em 1/60, tá? Quanto menor, melhor esse shutter speed. O problema é que se você diminui muito ele, a sua câmera vai ficando cada vez mais escura. Então 1/60 é uma boa velocidade do nosso shutter para tirar as fotos a 20 km por hora, ok? Beleza. O outro ponto que a gente tem que considerar aqui é o nosso F aqui, ó, sobre 2.8. Esses dois parâmetros aqui, que é a abertura, né, o foco, e Exposure Value, que é o EV, eles não podem ser alterados se a gente fixa o ISO e o Shutter Speed, ou seja, o ISO e o SS. Então, se eu altero eles, os dois de cima, eu não consigo alterar os dois de baixo, então eles vão ficar num padrão. Aqui a gente consegue tentar movimentar. Se eu clicar aqui para movimentar, eu não consigo, tá? Clicar. Eles estão travados, ok? Então, beleza. Essa é a nossa primeira configuração aí de câmera, ok? Beleza. Tivemos essa configuração de câmera, o que é importante agora? Nós setarmos o nosso foco no manual, tá? E aí o foco no manual, ele fica aqui, ó, na lateral, onde a gente consegue determinar o nosso foco. O que é importante a gente saber aqui? Como nós vamos tirar fotos do alto, a partir de 80 metros, né, de altura, nós precisamos setar o foco lá no chão. Então esse foco ele está tão longe que a gente pode considerar ele no infinito, tá? E aí a gente tem aqui nesse cantinho direito o símbolo do infinito. Então a gente tem aqui uma florzinha, né? E o infinito. A flor significa que o foco está bem perto da gente e o infinito significa que o foco está lá longe. E então esse é um ponto importante, a gente setar o foco da câmera no infinito. Beleza? Logo aqui abaixo do símbolo da câmera, a gente tem essas configurações. Quando você clica nela, ela abre aqui no canto esquerdo várias configurações de câmera. Então nós vamos passar aqui por elas para que vocês possam verificar quais serão as melhores. Então aqui no Capture Mode, né, que é o modo de captura, nós temos uma foto única, né, porque o nosso disparo vai ser controlado pela missão. Então aqui a gente pode colocar em single photo. No exposure, como eu acabei de demonstrar para vocês, nós não conseguimos alterar, já que a gente optou por escolher o ISO e o shutter speed, ok? Vamos abrir aqui novamente. Bem, o formato do vídeo, isso não é tão relevante para a gente nesse momento, porque a gente está preocupado em configurar a foto. Porém, se a gente estivesse utilizando missões com vídeo, nós manteríamos também o formato MP4. Tamanho do vídeo, a gente tem aqui utilizando 3.840 por 2.160 pixels, tá? Nós poderíamos aí colocar em formatos inferiores, mas não é a intenção agora, então a gente vai deixar aí na nossa melhor qualidade de vídeo quando estivermos gravando o vídeo, ok? Formato da foto. O formato da foto você tem a opção de salvar no formato clássico, né, que é o JPEG, ou no formato JPEG mais um formato RAW. Esse RAW vem de cru, de dado bruto. Então ele salvaria duas imagens para cada take de foto que você tira.
Só que esse formato RAW ele não é interessante para a gente, ele não faz tanta diferença. Ele, teoricamente, ele é um formato que você tem mais liberdade para trabalhar com ele. Porém, com as nossas configurações aqui, a gente não tem a necessidade de retrabalhar a imagem. Então, somente o formato JPG economiza memória e é o suficiente. Nós temos aqui agora um parâmetro importante, que é o White Balance. O White Balance tem algumas configurações aqui. Então, para dias ensolarados, padrão automático, a gente tem para dias de nuvem, né? Para lâmpadas, enfim. Só que a gente vai utilizar nesse caso aqui o nosso modo Custom. E nesse modo Custom, nós vamos setar o valor de 6.000 para o nosso White Balance. Ok? Esse é um parâmetro importante aí que vai dar característica na nossa imagem. Bem, aqui no filtro de cor, nós não vamos aplicar nenhum filtro de cor, tá? É importante que a gente tenha as características da nossa iluminação preservada, então a gente não quer aplicar nenhum filtro. Em saturação, nós também não vamos aplicar nenhum nível de saturação, então vamos manter aqui em 0, ok? Sharpness, a mesma coisa, contraste também, e o foco é onde a gente seta aqui o manual para que a gente consiga rodar aqui a barrinha lateral até o infinito e manter o foco no infinito. Beleza, pessoal? Então essas são todas as configurações de câmera que a gente precisa fazer para que a gente consiga uma boa imagem noturna a 20 km por hora. Tá? Se a gente quisesse fazer com menos velocidade, nós poderíamos, por exemplo, aumentar o shutter speed e aí a gente teria outras características de imagem, imagens um pouco mais claras, enfim, outras coisas. Esse é o padrão adotado pelo voo, é esse o padrão que a gente usa, ok? E aí, pessoal, a partir dessas configurações, nós vamos ter imagens como essas que estão aparecendo aí na tela agora. Então a gente consegue observar aí ruas bem iluminadas com lâmpadas do tipo sódio. A gente consegue observar algumas lâmpadas do tipo vapor de metálico. Já temos ruas um pouco menos iluminadas, também de vapor metálico. Então esse tipo de imagem é o que você espera obter com o drone em movimento, tá? A partir das configurações que a gente acabou de setar.